Nosso entrevistado de hoje é o professor José Mauro, que é diretor e professor de Esperanto da Sociedade Bauruense de Esperanto. Além disso, ele é advogado e agente fiscal de rendas da Secretaria de Estado, né? E Planejamento. Aposentado. Ah, é aposentado, agora aposentado. Ele também é escritor, tendo obras publicadas na área infantil, juvenil e adulto, tanto em português como também em Esperanto. Começando a nossa entrevista a respeito do Esperanto, gostaria de saber o que é Esperanto. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço o convite para essa conversa sobre o Esperanto. Bom, o Esperanto é uma língua, né? É uma língua internacional. Então é uma língua que foi criada por uma pessoa, né? Não é uma língua natural, mas que é falada no mundo inteiro. Existem pessoas que falam Esperanto em praticamente todos os países do mundo. Por que o Zamenhof criou essa língua? Então, Zamenhof, né, foi um médico nascido na Polônia, né, numa época em que a Polônia pertencia ao Império Russo, né, e isso foi no século XIX. Né? Então, Zamenhof, desde criança, ele vivia numa cidade da Polônia chamada Białystok, e que nessa cidade havia pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, né? E desde criança ele percebia assim muitas questões de muita divergência entre as pessoas, entre aqueles povos, né? Entre aquelas nacionalidades. Ele tinha um sonho de que talvez que com uma língua comum, se as pessoas conseguissem se comunicar através de uma mesma língua, isso favoreceria o entendimento, favoreceria a paz entre as criaturas. Então, foi um ideal de criança. Mas na medida em que ele cresceu, amadureceu, aquele ideal não desapareceu e ele foi capaz, sendo um gênio, né, sendo uma pessoa que conhecia vários idiomas, de criar essa língua internacional que nós chamamos de Esperanto. As línguas nacionais, como o inglês, o espanhol, o português, elas evoluem com o passar do tempo e acompanhando as novas tecnologias, acompanhando as novas mudanças. E o Esperanto também tem essa possibilidade? Bom, de fato, as línguas nacionais, que são chamadas também de línguas naturais, elas evoluem na medida em que as pessoas vão criando palavras novas, vão modificando a maneira de falar, né? Elas vão mudando. Se a gente pegar um texto, né, da nossa língua portuguesa, por exemplo, escrito 500 anos atrás, a gente vai ter até dificuldade de entender, né? Então, as línguas, então, elas mudam não só na parte da fala, mas também até na escrita. Bom, o Esperanto, como ele foi criado, ele tem uma estrutura, né, própria. É interessante que ele foi criado há mais de 100 anos, o Esperanto foi lançado em 1887, mas se a gente pegar um texto de Esperanto escrito lá no início, quando ele foi lançado, a gente vai entender, né? Isso significa então que o Esperanto é uma língua que não evolui, que não se modifica? Não, é uma língua sim que evolui na medida em que surge a necessidade de você ter uma palavra nova, uma expressão nova, ela vai sendo incorporada à língua. Então, o Esperanto é uma língua também em evolução, certo? É uma língua que vai se adaptando aos novos tempos, às novas tecnologias, né? Mas ele tem uma coisa muito interessante que é chamada de fundamento. Então, o Esperanto tem um fundamento, uma base que é imutável. Então, é por isso que a gente consegue hoje ler perfeitamente um texto escrito em Esperanto aí há mais de 100 anos. Muito bom. E por que a pessoa optaria de aprender o Esperanto e não uma língua nacional? Bom, eu entendo, sim, mas que aprender língua é sempre bom, aprender uma língua nova. O aprendizado de uma língua, ele é importante não só para a pessoa ter possibilidade de se comunicar com outras pessoas, com pessoas de diferentes nacionalidades, de conhecer obras, conhecer coisas de outros países, mas é também até uma maneira da pessoa se desenvolver intelectualmente, né? Então, o aprendizado de língua é muito importante. Então, eu diria assim, sempre é bom aprender um idioma, né? Nós que somos esperantistas, nós não somos adeptos de, olha, você tem que aprender só o Esperanto, tá? Esqueça as outras línguas, não é assim. A gente
Uma das coisas interessantes do movimento esperantista é que ele prega, né, o respeito a todas as línguas. Inclusive, o esperantista ele se preocupa muito com a extinção das línguas, né? Muitos idiomas são extintos porque existe uma predominância de algumas línguas sobre outras. A hegemonia. Né? Uma hegemonia. Então, os esperantistas lutam assim para que as línguas sejam preservadas. Então, todas as línguas são importantes. Agora, a gente diz que é importante estudar Esperanto, não só pelo Esperanto em si, que traz várias possibilidades para a pessoa quando ela aprende Esperanto, mas também porque ajuda no aprendizado de outros idiomas. Então, se a pessoa aprende o Esperanto, que é uma língua mais fácil de ser aprendida, depois ela encontra mais facilidade para aprender uma outra língua. Então, essa é uma informação bem interessante. Né? Qual a utilidade do Esperanto? Dá para ganhar dinheiro com ele também? Bom, o Esperanto, ele não foi criado, vamos dizer, para as pessoas ganharem dinheiro, né? O Zamenhof mesmo nunca ganhou dinheiro com o Esperanto, o criador do Esperanto. É uma língua que o principal realmente é esse ideal de fraternidade, de facilitar a comunicação entre os povos. Mas é óbvio que se você tem uma comunidade que usa uma determinada língua, e essa comunidade, ela demanda serviços, ela demanda cultura. É possível, se você criar cultura, se você criar esse serviço, você ganhar dinheiro. Então, existem pessoas que, de fato, ganham dinheiro com o Esperanto, né? Seja através de venda de livros ou até de comércio, né? Na China, por exemplo, há uma associação de Esperanto voltada para o comércio, então, o comércio internacional. Quer dizer, então, há sim pessoas que ganham dinheiro com o Esperanto, mas a gente pode dizer que não é realmente a principal finalidade, né? A principal finalidade do Esperanto é possibilitar essa aproximação com pessoas de vários países, né? É favorecer esse entendimento entre os povos. E o Esperanto é ligado a alguma religião, a alguma filosofia? Não, o Esperanto ele não é ligado, assim, não é vinculado a nenhuma religião, nenhuma filosofia. O Esperanto contém em si mesmo uma ideia interna, que a gente diz, né? Então, como se fosse uma filosofia. O que acontece é que as pessoas que usam o Esperanto, elas acabam muitas vezes formando associações, formando grupos que têm afinidade. Então, por exemplo, existem católicos de vários países que falam Esperanto, usam o Esperanto numa associação, por exemplo, de católicos. É uma maneira deles divulgarem a sua crença através do Esperanto, ou de se comunicarem, né, usando então uma língua comum. Assim como espíritas, por exemplo, usam o Esperanto para divulgar o espiritismo no mundo, mas não se pode dizer que o Esperanto é ligado a alguma filosofia, a alguma religião. Não, ele é usado pelas pessoas de acordo com as suas filosofias, com as suas religiões, como um instrumento de comunicação. Até religiões japonesas usam, né? Isso, existe uma religião no Japão, o Omoto, né, que tem o Esperanto como uma de suas, como uma língua oficial, vamos dizer assim, né? Existe também o Bahaísmo, né, que é uma religião surgida no Irã, no século XIX, que entre os princípios dessa religião está de uma língua internacional neutra. E quando eles descobriram que existia o Esperanto, eles adotaram o Esperanto, né? Então, o Esperanto é um meio de comunicação, é uma língua que pode ser usada para qualquer finalidade, e de preferência para boas finalidades, né? Você diz que é mais fácil de aprender Esperanto do que outras línguas. Dá um exemplo a respeito disso para nós. Bom, o maior exemplo de que o Esperanto é mais fácil sou eu mesmo. Porque eu nasci no Brasil, minha língua é o português, e eu sempre tive muita dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Então, eu estudo inglês até hoje, não consigo ser fluente ainda em inglês, já estudei um pouco de alemão, já estudei italiano. Quando eu conheci o Esperanto e comecei a estudar, com poucos meses de estudo do Esperanto, eu me tornei fluente na língua, né? Então, para mim, a maior prova da facilidade do Esperanto sou eu mesmo. Eu costumo dizer isso. Mas qualquer pessoa que tomar contato com o Esperanto e estudá-lo vai perceber isso. Porque o Esperanto, como ele é uma língua lógica, né, ele foi criado com algumas regras,
gramaticais assim, mais simples do que as outras línguas. Ele tem um vocabulário também internacional. Isso facilita muito o aprendizado. Então, quando a gente diz o Esperanto é uma língua mais fácil, porque é de fato. Você vai precisar de menos tempo, né, para aprender o Esperanto do que você precisa para aprender uma outra língua. Então, o Esperanto tem uma gramática mais simples, simplificada. Mas e o vocabulário? Então, quando a gente diz que o Esperanto tem uma gramática simplificada, né, eu vou dar só um exemplo para você. Quando as pessoas, um estrangeiro, por exemplo, estuda o português, ele reclama assim, ele fala, poxa vida, né? Eu tenho um verbo, aí na hora de falar, se eu canto, né? Tu cantas, ele canta, nós cantamos, então você tem que ficar conjugando o verbo, né? Em Esperanto não é assim, se você pega um verbo, todas as pessoas, todos os pronomes, né? A forma verbal é a mesma. Então, a conjugação de um verbo é extremamente simples, você só tem que diferenciar se é passado, presente ou futuro, você não precisa conjugar o verbo de acordo com as pessoas. E quanto ao vocabulário, por que a gente diz que o vocabulário do Esperanto é mais fácil de ser assimilado, você não precisa ficar decorando? Porque normalmente as palavras, elas já são palavras internacionais. Então, é muito comum quando a pessoa começa a aprender Esperanto, ela olha uma palavra e fala, puxa, mas essa palavra aqui é muito parecida com a da minha língua, né? Por quê? Porque o Zamenhof, ele sabia que se ele ia criar uma língua, ele não poderia ficar inventando palavras, que aí a pessoa ia ter que ficar decorando tudo, né? Então, ele pegou os radicais assim, das línguas já existentes, né, e colocou de acordo com a estrutura do Esperanto. Então, quando a pessoa começa a estudar o Esperanto, ela identifica com facilidade as palavras. Então, vou dar só um exemplo para você. Você começa a estudar Esperanto e você vê a palavra floro. Floro é flor. Flor. Então, para nós que falamos português, fica muito claro que aquela palavra significa flor. Mas não é só o português, né? As línguas latinas, em geral, aí a pessoa pode dizer, mas e as outras línguas que não são latinas? O fato é que o Zamenhof, ele escolheu, na época, as principais línguas, né? Então, o grupo das línguas latinas, as línguas anglo-saxônicas, as línguas eslavas, e dessas línguas é que ele pegou o vocabulário. Então, quando um alemão estuda Esperanto, também ele vai encontrar lá palavras que são muito próximas das palavras da língua dele, né? Agora, e o custo para aprender Esperanto? É muito alto? Como que é? Olha, o custo para aprender Esperanto é um custo de vontade de aprender. Você vai precisar de tempo, né? Algum tempo, e disposição, logicamente, né? Interesse, uma dedicação. O custo basicamente é esse. Agora, se você está falando de custo financeiro, é muito pequeno, né? É possível aprender Esperanto praticamente de graça, né? Você pode conseguir um curso pela internet, um curso gratuito, ou há inclusive cursos presenciais que são gratuitos. E quando existe algum custo, é um custo assim, muito baixo, apenas para manutenção mesmo da entidade, né? O custo do material que o aluno vai utilizar, mas de uma certa forma assim, as instituições que ensinam Esperanto têm interesse de divulgar a língua e não de ganhar dinheiro com ela. E se alguém decide aprender Esperanto, como fazer para aprender? Tem pela internet? Sim, aliás, a internet, depois do surgimento dela, isso provocou um benefício muito grande para a divulgação do Esperanto, né? Antes da internet havia muito mais dificuldade para usar o Esperanto você tinha que escrever carta para um estrangeiro, né? Você tinha que encomendar um livro que demorava semanas para chegar. Com a internet, está tudo ali na mão. Você tem cursos pela internet, né? Tem vários sites que oferecem esses cursos. Se você colocar lá no Google a palavra Esperanto, curso de Esperanto, você vai encontrar diversas opções de cursos gratuitos. E também você vai encontrar associações, grupos, né, que ensinam Esperanto presencialmente. Eu acho que você pode depois divulgar isso aí. Coloca alguns sites que as pessoas podem acessar, né, para fazer esses cursos. Queremos agradecer ao professor José Mauro por aceitar o nosso convite de falar sobre Esperanto e também deixar que você fale as suas últimas palavras aí. O que você gostaria de falar para os nossos ouvintes?
Bom, eu que agradeço assim, essa oportunidade de falar sobre o Esperanto. Eu sempre sou muito entusiasta, né, do Esperanto. Eu aprendi Esperanto na década de 80, quando eu era jovem, e foi uma coisa assim, muito importante na minha vida, que me possibilitou contato com gente do mundo todo. Sempre que possível participo dos congressos, de encontros. Nessa época agora da pandemia, né, que a gente tem usado muito a internet, tenho participado de muitas reuniões virtuais. E o que eu diria, né, para você, que se você gosta de estudar línguas, pense na possibilidade de aprender o Esperanto, que vai te ajudar, inclusive, a aprender mais facilmente outros idiomas. Se você é uma pessoa que gosta de conhecer pessoas, outras culturas, o Esperanto é um instrumento assim valiosíssimo para isso. Para você poder se contactar com pessoas do mundo todo, utilizar em viagens internacionais, conhecer realmente pessoas interessantes. Normalmente a pessoa que aprende o Esperanto é uma pessoa idealista, uma pessoa... Não vou dizer que não existem pessoas más, né? Em todo lugar tem pessoas ruins, mas eu, nos mais de 30 anos que eu uso o Esperanto, já encontrei assim, milhares de pessoas muito interessantes, aprendi muito e recomendo. Acho que é uma das boas coisas que nós temos no mundo. Muito obrigado. Obrigado a você.